Olá, pessoal. Nosso Momento 4 de hoje, vamos ter uma conversa com Arthur Gomes sobre um tema muito importante no momento atual da nossa economia, reforma tributária. Bom, Arthur, o que tu percebe hoje, se há necessidade ou não, no cenário atual, de uma reforma tributária? Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Tu sabe que hoje no Brasil, se tratando de impostos, nós temos dois grandes problemas, né? Um é a quantidade de imposto que se recebe, que se paga, em contrapartida daquilo que se recebe do governo. E o segundo é complexidade para pagar esses impostos, para apurar esses impostos. Hoje no Brasil é muito difícil, porque o emaranhado de normas, leis e decretos é muito grande. Também a quantidade de impostos, são muitos impostos, imposto de competência estadual, municipal, federal. Então é muito complexo para te apurar o imposto. Outra coisa, existem muitos benefícios fiscais dados a determinados setores. Esses benefícios criam espécies de sombras fiscais, onde alguns setores ou algum empresário ele pode tirar algum benefício em relação à concorrência. Também essa complexidade alimentou uma coisa que vem prejudicando muito o país, que é a guerra fiscal, a guerra entre os estados e a guerra entre os municípios. E esse cenário está praticamente inviabilizando o país hoje. Então, por isso se faz necessário, sim, uma reforma tributária. Perfeito. Na verdade, então, a reforma, pelo teu ponto de vista, ela é necessária, né? Sim. E eu acho que o telespectador, ele precisa, né? Ele quer saber se existe algo de concreto circulando, tramitando a nível federal, vamos dizer assim, sobre essa possível reforma. Sabe, Luiz, hoje se fala muito na TV sobre a reforma tributária, né? Na verdade, o que existe de concreto não é uma reforma, são 5 propostas de reforma tributária, tá? Então, quando a gente escuta falar no jornal, tem a reforma tributária, não adianta a gente pensar que é algo muito simples. São 5 propostas, 5 atacam de maneiras diferentes os mesmos problemas, com algumas ideias, alguns conceitos diferentes. Mas o que a gente tem de concreto hoje, né? A gente tem uma proposta de emenda à Constituição na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, que ela prevê a simplificação de 5 impostos em um único imposto. Esse imposto seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Também temos uma proposta de emenda à Constituição no Senado, tramitando no Senado, que é a 110 de 2019, onde ela prevê a simplificação de 7 impostos em prol de 2 impostos, que é o IBS também, né, e mais o IS, um imposto sobre operações, bens e serviços, né. Paralelo a isso, tem uma proposta do CONFAS, que é o Conselho das Secretarias de Fazenda, formado por todos os estados, onde ele faz alguns ajustes na proposta de emenda à Constituição que tem na Câmara de Deputados, na PEC 45, que ele cria mais de uma alíquota. Quarta proposta que se tem é do Ministério da Fazenda, do ministro Paulo Guedes, onde ele quer unificar 4 tributos federais em um único tributo, e quer criar um novo tributo sobre transações financeiras. Tá? Nessa quarta proposta, ele exclui a possibilidade dos estados e municípios entrarem. Tá? E uma quinta proposta, que é do Instituto Brasil, onde eles querem unificar uma série de impostos em um único imposto. Né? Nessa unificação estaria o IPVA e o IPTU também, e criar um imposto semelhante à antiga CPMF que nós tínhamos. Na proposta do ministro Paulo Guedes também prevê algo semelhante à CPMF. Né, Luiz? Então, de concreto, existem essas 5 propostas em andamento. Só que as 5, elas têm algumas premissas básicas, né? Que são, digamos assim, um norte que eles buscam. Primeiro, é a simplificação de tributos. Algumas prevê simplificar 5 em 1, 7 em 2, 4, mas eles prevêem diminuir a quantidade de imposto. Qual que é a lógica por trás de se diminui a quantidade, diminui a complexidade, fica mais fácil de apurar. Uma segunda premissa que se tem é que com essa reforma tributária não vai se diminuir a arrecadação do governo federal. Ou seja, vai ser feita a reforma, mas não vai diminuir a carga tributária no país, porque o governo não pode abrir mão de receita, né?
Teoricamente também tem a premissa que não vai subir a carga tributária. Inclusive, 2 dessas propostas estão escrito lá que não aumenta. Se aumentar a carga tributária, se reajusta, né? As outras não estão, mas se tem a premissa que não é para aumentar a carga tributária. E essas são as maiores que tem de concreto. Também o que existe, aí já não seria reformas, porque elas não vão mudar o sistema tributário, né? Mas elas prevêem algumas alterações na legislação voltada ao imposto de renda pessoa física. Então, existe algumas propostas de alteração de legislação ali, que seria basicamente para mexer nas tabelas do imposto de renda pessoa física, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, né, Luiz? E o grande, que gera muita discussão também, que o governo está olhando com bons olhos para tributar os lucros e dividendos que hoje das empresas é distribuído isento, porque já foi tributado dentro da empresa. Então, se tem proposta de alteração da legislação para se tributar isso também. Não, perfeito. A gente percebe que realmente então se trata, né, da reforma, mas eu acho um ponto muito interessante que tu citou foi de que não vai haver diminuição, né, não vai diminuir a arrecadação. Todas essas 5 premissas ou 5 propostas que tu comentaste vão dividir de uma forma diferente esse imposto, né? Então, acho que isso é muito importante o nosso telespectador ter essa ciência, né? Que vai existir provavelmente essa reforma, mas não existe uma previsão assim de uma arrecadação menor por parte a nível federal, enfim, talvez uma distribuição desse imposto de uma outra forma. Bom, Arthur, e dentro dessas 5 propostas que tu comentaste, essas premissas, né, de reforma, existe alguma que está em primeira colocada, vamos dizer assim, que está sendo... Que tem preferência, tem uma preferência, né? Uma prioridade? Deve estar acompanhando, o nosso telespectador que está acompanhando, que Brasília, o cenário está um pouco conturbado hoje, né, Luiz? Existe uma das propostas que tem leve preferência, que é a que está transitando na Câmara de Deputados, que é a PEC 45 de 2019, desculpa, né? Mas por que essa tem a preferência, né? Porque toda lei, enfim, proposta em emenda à Constituição, ela tem um caminho a seguir, né? O Senado trabalhou o primeiro semestre inteiro para aprovar a reforma da Previdência, eles já aprovaram e passaram para o Senado. Agora começa um pouco de jogo de ego. Todo mundo quer aprovar a reforma da Previdência para mudar o Brasil. Como a Câmara já aprovou uma reforma complicada, eles conseguem dar atenção para a reforma tributária. O Senado, por sua vez, ele recém recebeu a reforma da Previdência. Então, ele tocar paralelo 2 reformas vai ser muito difícil. Então, a PEC 45, ela leva uma pequena vantagem em cima disso. Já as outras propostas do Concefaz, do Paulo Guedes e do Instituto Brasil, essas propostas ainda têm que ser apresentadas para a Câmara de Deputados para ir para as comissões. Então, nesse cenário, a 45 leva uma vantagem. Só que é politicagem, né? A qualquer momento pode ter uma alteração, pode ter uma negociação. É a mesma coisa que a gente falar de concreto, o que tem dentro dessas propostas hoje, é muito cedo, porque de repente chega a proposta na Câmara, vai na Comissão de Constituição e Justiça e ela é alterada, vai numa comissão especial, ela é alterada. Provavelmente vai ter muitas negociações, trechos de uma proposta que vai sair, vai migrar para outra, vai ter aval técnico da Receita Federal. Então é esse cenário um pouco complicado, mas a 45 leva uma leve vantagem. E ainda nesse meio todo, nessa movimentação de reformas, existe também uma briga por paternidade dessa reforma, né? Que com certeza. É o ego que tu comentou com a gente. E também, né, Arthur, a gente falou agora, tu comentou também da reforma da Previdência, que é algo que se discutia há muito tempo. Percebeu-se uma demora, né, um tempo de demora até sair a votação, enfim. E acredito que com a reforma tributária isso também não vai ser tão rápido, né? Então eu nem vou te fazer essa pergunta a curto prazo, mas o que tu vê nesse cenário atual? Dá para dizer que seria a médio prazo alguma reforma ou vai ser a longo prazo como quase tudo acontece, né? Sabe que a reforma da Previdência, ela recém andou em uma das casas, que foi na Câmara de Deputados. E apesar de a gente achar que demorou muito tempo, na verdade ela andou muito rápido. Em questão de 6 meses,
Votaram nas comissões, votaram no plenário e passou para o Senado, né? Só que tu vê 6 meses numa discussão. Qualquer reforma, de fato, no sistema tributário, ela tem que mudar a Constituição, que ela tem todo um caminho para seguir. Vai ter que passar pelas comissões, ser votado na Câmara de Deputados, depois vai ter que ir para o Senado. Então é um caminho longo. Eu acredito sinceramente que antes do final do primeiro semestre do ano que vem, 2020, mais próximo do final do ano de 2020, não saia nada de muito concreto. Talvez passe alguma coisa na Câmara para o Senado, seja discutido no Senado, mas acredito muito que antes do fim de 2020 não vai ter nada aprovado de concreto, Luiz, para nós saber se vai ser a PEC 45, a PEC 110 está no Senado. E mesmo assim, quando for aprovado a reforma que for votada nas casas, for sancionado, for alterar a legislação, vai se ter um tempo de adesão, porque não vai migrar do dia para a noite. Foi aprovado, esse mês que vem já vai funcionar do novo modelo. As próprias PEC, elas prevê tempos de transição de um sistema, de uma forma que se tributa para o novo tributo que vai ser criado, o novo sistema tributário que vai ser criado, entende? E essas formas de migração, claro, que nem eu disse, vai ser discutido no Senado e pode sofrer alteração, mas elas prevêem de 5 anos, 10 anos e algum até período superior a isso. Então, tu vê, não vai ser algo rápido. Nós vamos escutar durante muito tempo se falar em reforma tributária. Até deixa uma esperança boa, né, Arthur, de falar em 2020, que é logo ali, né? E claro, também a gente tem que ter essa ciência de que é uma mudança que é muito relevante, né? Acredito também que seja importante, e ela, além do tempo de bastidores que ela tem ainda depois a adaptação, a colocação dela em prática, então tem todo esse cenário ainda para desenrolar, né? Sabe, Luiz, que a título de curiosidade, às vezes a gente se assusta com o tempo, só que de fato é importante nós começarmos. Esse passo de discutir já é um passo muito importante. Porque, a título de curiosidade, lá no começo dos anos 2000, reformas similares a essa foram discutidas, foram debatidas, passaram por comissões, só que foram simplesmente engavetadas e não foram feitas. Tu vê, se nós tivéssemos feito essas reformas lá há 20 anos atrás, no começo dos anos 2000, 15 anos atrás, talvez hoje nós já estaríamos num novo sistema tributário, onde nós tivéssemos maior facilidade para os nossos empreendedores. Então, o simples fato de nós estar discutindo é importante, porém nós não podemos parar agora de discutir a reforma tributária, nós temos que tocar isso à frente. Então tu vê aí a importância, né, dessa reforma, porque era algo que já poderia então ter ocorrido, né? Mas obrigado, Arthur, pelas dicas, tá? Acho que é um assunto muito importante, é de interesse praticamente que comum do mundo empresariado. Agradecemos então ao telespectador, encerramos aqui o nosso Momento 4. Qualquer dúvida ou informações estaremos disponíveis em nosso canal de comunicação.